Agora nós iremos para definições fechadas de teologia sistemática. Vocês estão percebendo o que nós fizemos até aqui? Nós começamos ali bem no início dos prolegômenos, fazendo análises etimológicas dos termos separadamente. Nós vimos o que os termos significavam na sua raiz, o que os teólogos sistemáticos dizem sobre as terminologias. Depois nós começamos a fazer uma digressão sobre a formação da expressão teologia sistemática, desde os pais da igreja até as primeiras igrejas protestantes no século XVI, XVII e XVIII. Depois disso, agora nós estamos prontos a fazermos definições fechadas de toda a expressão teologia sistemática. E para isso, nós vamos, então, lançar a mão aqui dos teólogos, porque eu não tenho nenhuma definição segura para você de teologia sistemática, mas os teólogos que eu chamei aqui para o nosso debate, a nossa conversa, esses sim têm definições muito boas, muito bem elaboradas. Comecemos então pelo teólogo dessa sistemática aqui, o Dr. Wayne Grudem. Está aqui o nome dele aqui. Wayne Grudem. Ele diz aqui, se eu me lembrar a página, ele dá uma definição muito boa de teologia sistemática. O que o Wayne Grudem diz definindo teologia sistemática é o que segue. Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Repito, para Wayne Grudem, teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Para exemplificar, teologia sistemática para Wayne Grudem é o seguinte. Vamos tomar aqui a doutrina da Trindade. O que doutrina da Trindade é em relação ao livro de Gênesis? Isso é teologia sistemática? Não. O que doutrina da Trindade é em relação a versículo tal? Isso é teologia sistemática? Não. É teologia bíblica. O que é teologia sistemática? O que Trindade significa, levando-se em consideração a Bíblia toda. Por que a teologia sistemática nesse sentido é importante? Quando nós tentamos entender o que é Trindade só em referência a um versículo ou mesmo a um livro, nós temos grande possibilidade de estarmos errados ou de compreendermos só parte da doutrina da Trindade. Aqui é que vem a importância da teologia sistemática, porque ela analisa o que é Trindade não somente em relação a um versículo, mas levando-se em consideração a Bíblia toda. Um exemplo aqui bem básico sobre a diferença de mentira e verdade. Sabemos que verdade é uma grande doutrina bíblica. Nós iremos estudar um pouco mais adiante. A verdade de Deus, a verdade das Escrituras. Se nós levarmos em conta um contexto específico sobre verdade e mentira, nós caímos em um grande erro. Eu vou dar um exemplo. Sansão e Dalila. Dalila começou a perguntar a Sansão sobre qual era o segredo da sua força. Enquanto Sansão estava mentindo, Dalila não descobriu o segredo e, em certo sentido, Sansão estava obedecendo a Deus no sentido de guardar o segredo. E para isso, o subterfúgio que ele adquiriu foi pela mentira. Nesse sentido, enquanto ele estava mentindo, estava obedecendo a Deus. Claro, entre aspas. Quando falou a verdade, desobedeceu a Deus. Nós iremos dizer, então, que a verdade é uma desobediência a Deus? Não, porque o conjunto inteiro da obra deve ser analisado para que, então, nós tomemos um conceito bem definido sobre o que é verdade, sobre o que é mentira, sobre o que é obedecer a Deus, sobre o que é desobedecer. Daí é importante essa definição de Grudem. Teologia sistemática é qualquer resposta que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje em relação a uma determinada doutrina. Agora nós iremos ver o que o grande sistemático reformado Herman Bavinck diz sobre teologia sistemática. Para ele, teologia sistemática é o sistema dos artigos de fé. Para compreendermos essa definição, nós temos que saber o que são dogmas, o que são artigos de fé.
Isso está reservado a aulas futuras. É bastante, aqui o entendimento bem definido da expressão teologia sistemática. Não precisa a gente entrar em detalhes. Ele continua dizendo: a dogmática é o conhecimento que Deus revelou à igreja em sua palavra a respeito de si mesmo e de todas as criaturas e de como estas se relacionam com ele. Muita coisa importante nessa definição. Para ele, a teologia sistemática, que ele se refere chamando de dogmática, é o conhecimento, que Deus revelou a quem? A igreja, onde? Na sua palavra. Acerca de quem? Sobre si mesmo. E mais o quê? E de todas as criaturas. E de como as criaturas se relacionam com Deus. É uma definição bem apropriada. Vamos agora para a definição de outro autor e a gente vai terminar com essa aqui. Aqui é necessário explicar primeiro o que eu vou ler. Aqui o professor Franklin Ferreira e o professor Alan Might, em sua teologia, eles citam a definição de outro teólogo e fazem 3 apontamentos. E depois disso eles então dão, o próprio Franklin e o Might dão a sua definição. Então vamos aqui, eu vou fazer a citação da citação que Franklin Ferreira faz do teólogo John Hammett. Eu não sei se o nome se pronuncia assim, não sei se é francês, John Hammett. A citação é a seguinte, depois nós iremos para os apontamentos que os professores Franklin Ferreira e Alan Might faz. E depois nós iremos finalizar com a definição de Franklin Ferreira, acho que ficou claro. Definição citada por Franklin Ferreira do teólogo John Hammett. Teologia sistemática é aquela disciplina que tenta dar uma exposição coerente das doutrinas da fé cristã, baseada principalmente nas escrituras, falando as perguntas e questões da cultura e época em que ela existe, com a aplicação à vida pessoal do teólogo e outros. Eu não sei se ficou bem claro para você, é uma definição bem completa. Por isso que eu trouxe os apontamentos dos professores Franklin Ferreira e Alan Might. Eles fazem os seguintes apontamentos sobre essa definição de John Hammett. Primeiro, de acordo com aquela definição, Franklin e Might dizem: primeiro, a teologia sistemática deve oferecer uma exposição coerente. Segundo, a teologia sistemática é baseada nas escrituras. Terceiro, a teologia sistemática sempre tem um alvo prático. Então nós iremos ver agora o que esses 3 apontamentos querem realmente dizer. Eu fiz apenas citá-los. O primeiro, de acordo com aquela definição, é um apontamento da definição anterior, de John Hammett. A teologia sistemática deve oferecer uma exposição coerente, ou seja, ela examina o que a Bíblia inteira diz sobre determinada doutrina. A Bíblia inteira diz sobre determinada doutrina. Mostra como as doutrinas da Bíblia se relacionam logicamente. Esse é um segundo passo muito importante. Primeiro, analisar o que a Bíblia inteira diz sobre determinada doutrina. Segundo, como as doutrinas bíblicas se relacionam logicamente. A partir dos dados analisados, então, uma cosmovisão é construída, uma visão de mundo é construída e comunicada. E essa comunicação da cosmovisão, da visão de mundo, a partir dos dados bíblicos analisados, abrange todas as áreas da vida de uma pessoa, evidentemente aquelas áreas que são tocadas pela Bíblia. Então, ponto importante aqui, a partir dos dados analisados, uma visão de mundo é construída e comunicada. E essa visão de mundo é abrangente, ela abrange a vida inteira do ouvinte. Desembocando na sua vida prática. Segundo apontamento, a teologia sistemática é baseada nas escrituras. Significa que ela não vai além do que está dito na Bíblia. Nesse sentido, ela se assemelha com uma teologia bíblica. Ela não vai além do perímetro bíblico. A teologia sistemática não vai além disso. O que vai além é a teologia especulativa. A teologia sistemática, de acordo com os apontamentos que Franklin Ferreira e Alan Might faz sobre a definição de John Hammett, é uma teologia baseada nas escrituras. Ela evita a especulação. Se é baseada nas escrituras, ela evita a especulação. O que as pessoas acham. A teologia, até mesmo a teologia filosófica. Isso não entra em contradição
quando eu disse que a teologia sistemática se apoia na teologia filosófica, visto que a base do seu apoio está na doutrina consolidada, alinhada com as escrituras dos teólogos e filósofos mestres da igreja. Então, primeiro apontamento de Franklin Ferreira e Alan White sobre a definição de John Hammett é que a teologia sistemática ela deve oferecer uma exposição coerente. Eu já expliquei o que é isso. Segunda coisa, ela é baseada nas escrituras. Terceira e última coisa, a teologia sistemática sempre tem um alvo prático. Esse é um ponto muito importante. Significa que, nesse sentido, a teologia sistemática, ela mostra a diferença que as suas conclusões, as conclusões trazidas pela teologia sistemática fazem na vida cotidiana da pessoa. Não é só um trabalho intelectual para potencializar o poder articulador do teólogo, não. Ela vem para a prática, para a vida cotidiana. A teologia sistemática objetiva auxiliar no processo de conhecer, obedecer e amar a Deus melhor. Olha o benefício da teologia sistemática, no aspecto de que ela sempre tem um alvo prático. Ela leva em consideração as necessidades do povo nos bancos da igreja. A verdadeira teologia sistemática não é aquele espantalho que as pessoas fazem. Teologia esfria a fé, Jesus não estudou teologia, não. A verdadeira teologia sistemática é um estudo sério das doutrinas organizadas da Bíblia e tem a ver com a pessoa sentada no banco. Ela alcança a pessoa que senta-se no banco da igreja, ajudando essa pessoa a tomar suas decisões na vida real. Não é uma teologia de Deus me disse, eu acho que Deus me disse isso aqui. Não. É uma teologia racional, que tem fé e racionaliza essa fé, em certo sentido, visto que em outro sentido a fé não se pode racionalizar. Mas em outro sentido, por outro lado, a teologia sistemática é a racionalização do que a fé acredita, do objeto da fé. Nesse sentido, ela alcança o cristão sentado no banco, lhe ajuda nos seus desafios, nos seus períodos de dificuldade. Como responder a isso? Como me dirigir a determinado grupo social? Como atuar em empresa tal? Como viver em um mundo capitalista? Como me comportar em um mundo comunista? Essas respostas, essa preparação é adquirida através da teologia sistemática séria, que leva em consideração as necessidades do povo nos bancos da igreja. Tendo apresentado para vocês os apontamentos dos professores Franklin Ferreira e Alan White, passo agora à sua definição. A teologia sistemática é uma reflexão interpretativa e sistematizada da palavra, tendo como meta a compreensão e sistematização de toda a doutrina cristã, sendo, portanto, uma disciplina normativa que assume um compromisso primário com Deus e com a sua verdade revelada. Eu sei que essa definição não é bem autoexplicativa, mas nós iremos analisar futuramente algumas coisas a que ela faz referência. Disciplina normativa, ela incide sobre o ensino normativo da igreja, ou seja, aquele ensino que os cristãos estão submetidos, aqui estão submetidos, ou seja, que eles têm de obedecer, que futuramente nós iremos ver que são os dogmas, e muitas outras coisas. Como eu creio que a gente já exauriu bem essa primeira aula sobre os prolegômenos, nós teremos uma segunda aula de prolegômenos, e irei agora então à conclusão de nossa aula.